Deus falará com você através desse vídeo. Vídeo esse que foi gravado no Encontro de Missões, na Assembleia de Deus, Ministério Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba, nos dias 16, 17 e 18 de junho. Também, Senhor, apresentando o teu servo, a qual, Senhor, tem a responsabilidade, Pai, de nos trazer, Senhor, a tua, Senhor, iminente e poderosa palavra. Oh, meu Deus, que o Senhor abençoa. Oh, meu Pai, usa, Senhor, poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade que temos de estarmos reunidos juntos. Eu pela primeira vez aqui com os irmãos. Podem sentarem-se. Muito obrigado pela recepção. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida do pastor Isaías, da pastora Valéria, pela confiança de me passar aqui o púlpito. Também do Eduardo, que quando eu conheci ele tinha 39 anos. Agora eu não posso nem falar o cartãozinho que ele já tem para estacionar um pouquinho mais fácil, né? Então não fazem 2 dias. Então louvado seja Deus por esta oportunidade aqui. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Eu também não estou mais novinho. Quando ele me conheceu, eu tinha cabelo e preto. Hoje tem um pouquinho e branco. Os anos se passaram, mas o nosso Deus permanece fiel sobretudo. Não é, meus queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu li e reli muitas vezes o texto, não deixa de ser minha obrigação, né? Por estar aqui escalado para trazer a palavra. E todas as vezes que eu li, de uma maneira muito extraordinária, o Senhor falou comigo. Um texto absolutamente maravilhoso. Não tinha outra pessoa mais espetacular de deixar um legado como esse, escrito como o apóstolo Paulo. Mas como ele é atual, né? A Bíblia atualizada bem, assim, acentuadamente, que só não enxerga quem não quer. Vamos ler a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele ressuscitaremos, ou reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém. Eu observei a pastora dizer, com todo respeito, que num culto de missão, num congresso de missão,
nós ficamos apreensivos, até um meio, parece que deslocados, né? Esperando de Deus, diríamos assim, alguma coisa nova. Ele sempre vai ter algo novo para nós. Um dos motivos é porque inconscientemente nós temos em memória que o culto de missões, ele vai ser direcionado à contribuição ou à conscientização dos países comunistas, janela 10x40, pobreza da África, sofrimento da Venezuela, e parecem ser cansativos, não é? Mas nós não paramos para pensar que quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, ele colocava todos nós como missionários, porque missionário é alguém que está numa missão. O missionário convocado, convencionado pela igreja, que está lá na África, ele está numa missão na África bem mais comprometedora do que nós, mas enfrentando guerras espirituais também, e com o intuito principal de levar a palavra de Deus e resgatar almas para o reino de Jesus Cristo. Aí quando nós lemos um texto como esse aqui, alguém que estava preso, consciente de que seria decapitado, ele tinha total certeza, o Império Romano cometendo injustiças terríveis, porque Paulo de preso estava, porque continuou levando a palavra de Deus e só trazendo benefícios à sociedade. Ele era um exemplo vivo de transformação, então a própria vida de Paulo era o testemunho do poder transformador da palavra de Deus. Ele anteriormente perseguidor, agora perseguido, um homem extremamente bem preparado tecnicamente, com cultura, mas que com a sua comunhão com o Espírito Santo tinha consciência de que estava chegando o dia dele ir ao paraíso, estar com Jesus Cristo, dormir no Senhor. Paulo seria decapitado de uma forma injusta, terrível, mas ele queria deixar um legado e não mentiu de forma alguma e nem omitiu nenhuma das agruras e dificuldades que a chamada ministerial traz. E agora, como nós estamos num culto de missões, a chamada missionária, que eu volto a ressaltar, todos nós somos missionários de Jesus Cristo. Paulo então ele vê em Timóteo, um rapaz temente a Deus, filho, neto de pessoas tementes ao Senhor, companheiro de Paulo, amigo fiel. Olha, este termo, esta palavra amigo, ela nunca foi mais banalizada do que nos nossos dias. E eu amo quando Salomão diz assim, em todo tempo ama o seu amigo, mas no momento difícil nasce o amigo irmão, não é? Em todos os momentos da nossa vida, em todas as instâncias e áreas dela, nós encontraremos que seja um para nos ajudar, para sofrer conosco, para interceder. E quando você vai interceder por alguém, você se coloca no lugar daquela pessoa e sente o sentimento da angústia, da prova, da dificuldade que aquela pessoa está passando. Timóteo, ele amou o apóstolo Paulo de uma maneira espetacular, a chamada do apóstolo Paulo, viu a sua vocação, sim, mas acima de tudo, ele se derramou para ser usado pelo Senhor, não olhando para nenhuma das dificuldades que Paulo enfrentou e que ele tinha certeza que enfrentaria. Mas o apóstolo Paulo, com tudo isso, quis deixar alguns ensinamentos bem pontuais a Timóteo, porque ele queria que a palavra de Deus continuasse sendo ministrada, para que inclusive nós pudéssemos esta noite sermos alcançados pelo poder desta palavra.
Então Paulo inicia esta parte da sua última carta, endereçada ao seu grande amigo Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, meu amado, meu querido, meu amigo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós falamos em graça, favor imerecido, também nós podemos levar para a misericórdia do Senhor para conosco, porque Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar. Mas Paulo queria dizer a ele assim: para que você seja bem sucedido na chamada, você tenha a convicção que tudo é pela graça de Jesus Cristo, ou seja, não foram vistos méritos em mim, não foram vistos méritos em nós, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos convoca e nos capacita através da misericórdia para estarmos aptos a aceitarmos a chamada. E Paulo dizia: fortifica-te na graça, tenha a graça como base, como coluna, para que você seja muito bem sucedido. Com isso, tudo que você tem aprendido, não retenha só para você, não seja egoísta, reparta com os outros, mas procure também pessoas capacitadas e conscientes que é essa graça que vai movê-los a levarem esta palavra de salvação e de resgate para a humanidade. Aleluia! O Senhor procura ainda homens e mulheres dispostos a aceitar a sua chamada. Quando Ele queria dizer idôneo, Ele queria dizer maduro, consciente, seguro, convicto, de confiança, apto a compartilhar o melhor que tinha, mas também a sujeitar-se, aí ele dava continuidade, aos sofrimentos, dificuldades que esta chamada, fortalecida pela graça, vai trazer. Paulo não enganou, ele não disse vai ser só mamão com açúcar. A misericórdia de Deus me deu o prazer de nascer e criar na igreja, sim, e eu preciso permanecer até o fim, porque isso não me garante vaga exclusiva no céu, não é? Eu preciso permanecer até o fim. Toda a minha família, tanto é que eu tenho 3 primos que se chamam Isaías. Infelizmente um já está com o Senhor. Então todos nós fomos criados na igreja. Alguns estão por aí dando uma voltinha, mas meu joelho está aí funcionando, e dos que estão firmes também, logo o Senhor traz novamente. Aí quando nós vemos uma situação como esta aqui, de sofrimento, de dificuldade, olha, tudo que nós temos é o melhor. A palavra de Deus é o melhor para a sociedade. Primeiro, ela é poderosa, esquadrinha e tem poder de ir à divisão da alma e do espírito. Através do Espírito Santo, ela tem autoridade para convencer o homem do pecado e do juízo. Ela nos fortalece, nos edifica, nos faz felizes em meio a momentos de angústia e tristeza. Você vê um crente sorrindo, você senta para conversar com ele, você não acredita de onde ele tirou a força para sorrir. É o poder da palavra que está dentro dele. Ele tem a certeza que em tudo nós somos atribulados, perseguidos, mas a viva esperança não se compara a nada que possamos passar aqui. Aleluia. Então Paulo tinha certeza, olha, fortifica-te, se disponibilize a compartilhar,
Procure pessoas dispostas a isso, mas também diga a eles que aflições, angústias e dificuldades virão. Aí Jesus nos disse assim, no último ensinamento dele, algumas horas antes de subir à cruz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você vai buscando a etimologia da palavra, vai estudando um pouquinho sinônimos. Aí você vai ver que afligir-se é até sofrer por antecipação. Quando você está sofrendo por antecipação, eu não sei o que me aguarda segunda-feira, mas eu sei das minhas responsabilidades, então eu já não consigo me concentrar hoje que é sábado, eu já fico aflito, quem sabe com a conta que preciso pagar, quem sabe com o negócio que eu preciso realizar, quem sabe com a escola que eu preciso enfrentar, com o emprego que eu preciso enfrentar. Aí isto gera angústia, aí a angústia traz a insônia, a tristeza, o nervosismo interno. Você começa a ter dificuldade de convivência no seu meio. Aí ele dizia assim: olha, sofre comigo. Paulo, escolhido, sim. Depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, a maior das referências em personalidade, em caráter. Estudar o perfil do apóstolo Paulo muda a nossa conduta. Até ficamos um tanto quanto envergonhados, porque nós passamos por 1 milímetro do que Paulo passou e reclamamos. Paulo dizia: sofre as aflições, ou seja, ele tinha noção do que o estava esperando, mas ele não desistia e incentivava Timóteo a não desistir. Por isso que ele podia dizer: olha, o soldado que não é fiel ao seu quartel, à sua função, ele vai tornar-se um soldado comprometido. Há um hino na harpa que diz: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Aí ele nos diz: breve vamos terminar a batalha aqui e com ele descansar, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, obrigado, hão de receber o galardão ou o laurel. Aleluia. É por isto que eu preciso permanecer fiel, porque tenho uma garantia de vida eterna e de coroa da vida que nós vamos receber. Se eu me alistei, ou estou disposto a me alistar, eu preciso destas convicções aqui. Agora, não é só o irmão. Eu conheço e amo uma serva de Deus. Ela é doutora em embriologia. No mundo tem 7 somente. Professora da Universidade Federal, aposentada. E ela recebeu o chamado, doutora Genilda, missionária Genilda. Ela recebeu o chamado do Senhor para ir para a África. Deixou tudo e está na África. Hoje eu não sei em qual país africano a doutora Genilda está, porque eu perdi o contato, mas ela já esteve em Guiné-Bissau e no Níger. E ela faz um trabalho com anemia falciforme, acho que é isto, falciforme, uma coisa assim, eu não sei o termo técnico, mas com algumas pessoas que têm uma anemia extremamente comprometedora. E nisso ela leva a palavra do Senhor. Humanamente falando, já tive o prazer de tê-la em casa. Humanamente falando, todos os holofotes estariam voltados a esta irmã.
mas ela atendeu o chamado do Senhor Jesus Cristo e renunciou tudo, e foi usar o que tecnicamente Deus deu a ela capacidade, porque é de uma inteligência fora do comum. Poucas pessoas eu conheci pessoalmente com a inteligência daquela irmã. Toda a inteligência que Deus deu a ela, ela esperou o tempo certinho para poder aposentar-se, cumpriu todo o currículo que a Universidade Federal deu a ela e foi servir ao Senhor num país assim. Aí, se você olhar o lado humano, eu olhava quando eu estava com o prazer de pastoreá-la, inclusive, eu olhava do púlpito e dizia: Jesus, como pode uma coisa dessa? Deixar o conforto, a nomenclatura, a possível importância humana, porque as pessoas vivem em função de nome, sobrenome, importância, às vezes se matando para poder subir um degrauzinho de nada, e quando sobe, a tendência é esquecer-se de onde o Senhor a tirou. Mas este não é o caso aqui, é só para trazer a memória, inclusive para mim. A irmã renunciar tudo e viver em muitos momentos numa colônia africana, sem um banheiro confortável. Eu estive na casa dela, tinha pelo menos 3, um mais confortável do que o outro, para servir ao Senhor. É uma dádiva divina, sim. As aflições são terríveis, sim. Mas quando eu me disponho a servir ao Senhor, a atender o chamado, propriamente eu não preciso estar como ela, porque o Senhor conhece a capacidade dela e a minha, a resiliência dela e a nossa. Talvez eu não tenha o preparo físico, emocional, técnico, menos ainda, para estar onde ela está. Mas eu tenho um joelho e em algum momento o bolso. Mas também eu moro num prédio, e eu não posso ser um missionário ali para os outros 59 apartamentos. E não propriamente fazendo um culto, claro que isso também seria salutar. Mas o meu testemunho, as oportunidades de trazer um pequeno versículo ou um exemplo bíblico, porém, a consciência de que nem todos irão ouvir, dar atenção, serão bons recepcionistas, e as aflições e dificuldades que isto pode me impor. Paulo, então, ele não mentiu. Deus não nos engana. Jesus Cristo não nos dá o fardo que não podemos levar. Sabe até onde eu suporto, sabe até onde você suporta. Tem consciência de todas as coisas. Irmã, você está no mesmo banco que a Gilca, e eu quero que a senhora levante a mãozinha, por favor. Levante a mãozinha aí. Faça assim. A mão do nosso Deus traz saúde a favor da senhora esta noite aqui, certo? O Senhor tem trazido livramentos em regiões aqui da cabeça da senhora, livramentos de aneurisma, e tem trazido livramentos a artérias da senhora, principalmente as artérias que irrigam o sangue, oxigenam e precisam levar para as pernas e depois subir. Elas estavam até agora tendenciosas a obstruir, então muita dor pela perna, dificuldade respiratória, porque elas ficam fazendo força, mas o nosso Deus está te curando esta noite aqui. Aleluia. Um dos principais motivos do nosso Deus estar fazendo este movimento a teu favor é porque Ele manda eu te dizer que Ele te surpreenderá no meio da tua família.
O Senhor está levando uma ordem de paz, de entendimento, e no meio desta ordem de paz e de entendimento, até salvação e perdão vai haver, e a senhora se alegrará, e o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Aleluia. Canta e dá graça. Mas vamos lá. Paulo disse a Timóteo: olha, nenhum soldado que se prontifica a servir ao Senhor pode desistir no meio, ou muito menos se embaraçar na jornada. Ou seja, quando eu era mais novo, que eu ia ao círculo de oração, até com a minha mãe, as irmãs cantavam: crente covarde no caminho para, não é? Covarde é aquele que em qualquer obstáculo já desiste dos seus planos e metas, ou não tem coragem de enfrentar nada e nem ninguém, vive se escondendo atrás de si mesmo, ou de indiretas, ou de coisas desse tipo. Aí quando nós levamos de maneira espiritual este termo, Paulo queria dizer a estes soldados que se alistassem, movidos pelo seu exemplo, e levando avante aquela palavra, e dessem atenção também a Timóteo, que fortalecido na graça, convocando pessoas responsáveis, levariam avante a igreja. Paulo queria dizer assim: se você tem consciência da chamada, sensibilidade à mesma, se prontificou a iniciar, não vai ser mamão com açúcar, agora não desista no meio, vai até o fim, porque Deus não tem negócio com quem não vai até o fim. Aliás, o sábio salmista, o sábio Salomão, diz que o melhor de tudo é o fim. Até mesmo Jó diz isso. O melhor de tudo é o fim. E Paulo queria dizer aos irmãos que se alistassem, ficassem fiados na graça, seguros na proteção no meio das aflições, mas que fossem até o fim. E ele dizia: há galardão, porque o que planta é o primeiro a desfrutar dos frutos. Deus não deve nada para ninguém. Parece ser meio chulo e forte esse termo, mas Deus não deve nada para ninguém. Eu via um vídeo que foi postado no grupo de pastores de onde eu congrego, que eu não sei quem é este pastor, e ele diz que na igreja, às vezes nós chamamos alguns irmãos de trabalho voluntário. Sim, porque aqui, de forma terrena, ele não tem um salário, uma espécie, um retorno financeiro. Mas Deus não deve nada a ninguém. Eu posso ser voluntário na casa do Senhor? Sim, isto também é algo missionário. Mas eu tenho que ter a certeza, o Senhor sempre estará trabalhando com a recompensa. E mesmo que eu não receba aqui, as pedrinhas na coroa estão sendo colocadas, e na hora certa eu vou recebê-la. E Paulo dizia: olha, aquele que leva a palavra do Senhor, como disse o irmão aqui, gemendo e chorando, por certo voltará com os molhos cheios. Paulo queria dizer: Deus não deixa ninguém sem pagamento. Então vale a pena ser lavrador. Olha, tenha a convicção e a certeza
Lembre-se quem foi Jesus Cristo, a promessa da descendência da casa de Davi, desde o tempo que Adão e Eva caíram. Aí, se nós formos aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos ver que o Senhor fez uma promessa de redenção à humanidade, e esta promessa cumpriu-se. E ele dizia: trabalhe porque vale a pena, e se há promessa, a promessa vai cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Aqui, minha querida, sentada aqui de blusa preta, Deus me mostra um caminho com placas. Placas para você pisar naquele caminho, porque ele em algum momento é comprometido. Estas placas, elas precisavam seguir uma simetria exata do espaço entre uma e outra, para que a sua passada fosse tranquila. Mas elas não têm esse distanciamento, esta simetria correta. Em algum instante você precisa saltar, em outros momentos nem mesmo mexer o pé já consegue atingir a outra placa. Tu tens passado por muitos instantes de inconstância no meio das guerras, não inconstância na fé, mas inconstância naquilo que está sendo proposto. Não é compreendido, porque que tem hora que você tem que dar grandes saltos, outra hora as coisas parecem ser tão aliviadas, tão simples e tão fácil. Isto tem te incomodado, tem abalado a sua estrutura emocional, tem te deixado à mercê e à deriva em alguns instantes, na expectativa do que Deus pode fazer. Estas placas altas em algum momento são enfermidades. Estas placas altas em outros instantes são portas que se fecham de forma injusta. Estas placas altas em outros momentos parecem ser calúnias ou palavras que foram ouvidas que machucam. Mas a mão do Senhor nosso Deus está esta noite trabalhando no seu interior. Primeiro ele vai fazer um processo de cura no sentido emocional. E como você tem proposto ao Senhor em melhor servi-lo, tu estás num momento de propósito, de voto, de reconsiderar situações. O teu coração tornou-se perdoador nos últimos instantes. Parece que Deus levou adiante muitas histórias do ontem. O Senhor diz que hoje Ele vai colocar as placas todas corretas, numa passada normal. Deus vai fazer um grande ajuste na sua história. O nome do Senhor será exaltado. E não passam, canta e dá graça. E guarda Jesus. Não passam mais do que 17 dias sem que haja um sinal evidente da fidelidade do Senhor. Não passam mais do que 17 dias sem que haja um sinal, eu disse isso, evidente da fidelidade de Deus para contigo, que te fará entender este caminho novo, e o nome dele há de ser louvado e glorificado nisto. Agora, hoje há uma sinalização do céu. Ele desce no seu estômago como gastroenterologista, normalizando as tuas funções digestivas, e ele desce na tua mente também, repreendendo dor de cabeça de ordem neurológica, pela tensão que você tem passado, destas passadas altas que tem que ser dado, pulos terríveis. Ele desce com normalidade de cura, e ele manda você aguardar, porque ele será exaltado na história. Aleluia. Aí Paulo dizia aos irmãos tudo isto. Nos versos seguintes, também ele convocava Timóteo a convocar os idôneos, que se prontificassem a fortalecerem-se na graça, favor imerecido. E quando esse favor imerecido está dentro de nós,
nós desenvolvemos esta graça, que é a paciência, da convivência, inclusive das aflições, das dificuldades que nós vamos passar. Ou seja, você olha para o seu algoz, para o que rejeitou a palavra, para o que te perseguiu, para o que te olha feio, para o que não quer te ouvir, para o que não quer contribuir, para o que não quer se conscientizar que nós vivemos os últimos momentos. Você olha e consegue ter graça para suportá-lo. E Paulo continuava o ensinamento dizendo: tudo que sofro é por amor aos que o Senhor escolheu, para que esta salvação continue sendo anunciada e Jesus Cristo proclamado, para que em glória eterna, no momento desta redenção, se cumpra: tantos como areia na praia. Paulo queria muitos conquistados, por isso ele sofria, e dizia a Timóteo: tenha graça, sofra também. Aí ele continuava: esta palavra é fiel sobre tudo, ela é verdadeira, me perdoe, também não será uma forma chula. Deus não precisa provar nada a ninguém. E crente que procura obedecer a palavra e transmite a palavra, também não precisa provar nada a ninguém, porque ele sabe que o Senhor é com ele, foi o Senhor que chamou e o Senhor se responsabiliza. Esta palavra é fiel. Inclusive, se por ele morrermos, com ele nós estaremos. Se com ele sofrermos, com ele nós reinaremos. Aí ele fazia uma bela explanação: olha, mas se a ele negarmos, ele também vai nos negar. Ou seja, a fidelidade é algo que Deus não abre mão, porque não adianta eu me valer da chamada, de um dom, de uma forma de ser, porque a Bíblia me diz assim: olha, no dia de nós nos encontrarmos com Ele, e na hora, diríamos, dos ajustes de conta, não adianta eu dizer lá: no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fui em Pindamonhangaba, no teu nome eu deixei o meu bolso bem razoável na tua casa, acreditando nesta chamada, mas eu não tive uma vida de integridade com Ele, de negar-me a mim mesmo. Aí por isso que ele diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então eu preciso ir até o fim. Porém, isto é lindo, mesmo que eu negue-o aqui, ele permanecerá fiel em cumprir esta palavra a quem for fiel até o fim. Tem desmantelado que ganha alma para Jesus. Tem alguém sem compromisso, que talvez sem nenhuma maneira aqui de expressão agressiva, não é essa a minha escola. Eu posso sentir a presença de Deus num louvor, até no carro. Eu vinha hoje no ônibus e eu coloquei o fone de ouvido. Eu gosto muito de coral e de orquestra.
como eu estava lendo sobre a fidelidade, eu coloquei um hino lá que fala sobre fidelidade, cantado por um coral. E eu comecei a chorar no ônibus. E eu disse para minha colega: ó, ninguém vai entender nada, mas eu não estou nem aí. Não estou provocando nenhum escândalo. Aquele louvor falou comigo. Pessoas estavam adorando ao Senhor. Eu não sei como está a vida daquelas pessoas, e quem sou eu para julgar? Porque com a régua que eu julgar, eu também vou ser julgado. Mas quando eu falo, olha, mesmo que a palavra é fiel, e mesmo que alguém não seja fiel, esta palavra permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. O poder desta palavra, através do louvor, foi que movimentou meus sentimentos. Eu posso fazer a obra desmantelada, cantar, fazer e acontecer, mas ele vai me negar. Porém, ele não nega o poder da palavra a quem estiver disposto a ouvir. Por isso que ele diz: vai, Timóteo, eu estou preso, aflito, meu corpo vai morrer, mas esta palavra está livre para ser proclamada. Aleluia! Ninguém retém o poder da palavra, ninguém detém o poder da palavra, ninguém segura o agir de Deus através da palavra. Podem prender a mim como humano, a pastora como humana, afligir uma nação inteira, mas ninguém segura o poder da palavra. Ninguém. Não há ideologia maligna que tente destruir a verdade e o poder da palavra. Ela permanece fiel. Não há ateísmo, não há governante, não há ninguém que detenha esta palavra. Não há. E era isso que Paulo queria dizer. Eu já fui em alguns congressos de missões, sem nenhum tipo de demagogia aqui, o sangue de Jesus sobre nós. Já fui em alguns, para ministrar, para participar, mas eu nunca vi um tema como esse, não é? Principalmente nos dias que nós vivemos. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas a palavra não está presa. Não conseguem mudar. Não conseguem deturpar. Não conseguem deixar de fazer com que ela, quando encontra um coração aberto, entre e mude a conduta e o comportamento daquela pessoa. E Paulo era um exemplo. Fechem a igreja, mas a palavra não conseguem fechar. Prenda o pastor, mas a palavra não conseguem prender. Matem o missionário, como há poucos dias um missionário brasileiro foi morto num país africano, mas não conseguem matar o efeito da palavra. Inclusive, que Deus abençoe a pessoa que escolheu esse tema. Paulo dizia tudo: graça, fortalecimento, continuidade, idoneidade, maturidade, comprometimento, fidelidade. Mas ele resumia dizendo: olha, olhando para a minha situação, ninguém ia querer aceitar. Ninguém. Ali, meu querido, sentado aí na ponta, no
esse tom de vinho na camisa e na gravata, levante a sua mão por gentileza. Isto. Deus me mostra. Nós não nos conhecemos. Deus me mostra Bíblias nas tuas mãos. Não são poucas Bíblias, são inúmeras Bíblias. Estas Bíblias, elas, pode abaixar, elas são diversificadas no tamanho, nas cores, e entre elas tem até uma que está em inglês. Você me ouvindo é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Há um projeto de Deus na tua vida. E se resume única e exclusivamente a uma chamada dentro da palavra. Deus tem negócio contigo na palavra. E Ele vai começar a criar oportunidades e portas para que esta chamada, você tem chamada ministerial. Eu não vou sublimar o que Deus está ministrando dentro de mim. Você tem chamada ministerial pastoral, sim. Mas você tem de Deus uma promessa de um conhecimento técnico dentro da palavra, como um mestre, mas com virtude e com unção. O Senhor me diz, Ele é um milagre. Ele é assustado com algumas coisas que acontecem com ele nos últimos tempos. De alguma maneira ele tem certos receios, medos, porque ele tem referências e exemplos de sofrimentos. Mas você vai dizer a ele que eu não abro mão dele e que eu vou começar a realizar uma grande obra dentro dele, trabalhando o emocional, trabalhando a aceitação, e que eu vou começar a chamá-lo para meditar na palavra e vou cochichar algumas coisas dentro dele. O meu nome vai ser exaltado e quem permanecer vivo vai ver a obra que eu vou realizar na história de vida dele. Lá atrás, minha querida, você tem uma blusa amarela por cima de uma camiseta ou uma outra vermelha. Eu quero que a senhora levante a mão, por favor. Até agora a senhora tinha descalcificação nos ossos, reumatismo e probabilidades alérgicas. Mas o Senhor convocou o alergista, o reumato e o ortopedista. E ele vai fazer um grande movimento de saúde a favor da senhora, e o nome dele vai ser exaltado nisto. Também os teus joelhos estão curvados diante do Senhor, e alguém está sendo apresentado e uma porta precisa ser aberta. Pois uma chave chegou às tuas mãos e o Senhor manda eu dizer, você diga a ela que eu estou abrindo uma porta profissional financeira, para ela descansar que haverá testemunho e que eu serei exaltado na história da família dela. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. A palavra de Deus não está presa. Não. Estão tentando por aí prender, distorcer, fazer e acontecer, mas ela nunca esteve tão livre como nos nossos dias. Porque quanto mais tentam, aleluia. Lá, olha, eu vou usar uma referência sua que como eu aqui assim, lá na ponta de terno também escuro, olhou para o lado, eu quero que levante a mão assim. Isto. O bom seria que você tivesse medo de mim. Não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Ou medo do pastor Isaías. Não ia dar em nada. Não somos nós. Mas há um conflito dentro de você. Porque eu me dirijo a um milagre. Um milagre de resgate. Como um imã do céu, o Senhor foi te guardando, te protegendo. E não foi 1 ou 2 dias, foram 10 anos que Ele te escondeu e disse: os
planos do mal não se cumprirão na vida dele. Ele foi te protegendo, te protegendo, te protegendo, te guardando, resguardando de todas as maneiras. O que aconteceu por causa disso? Hoje, em muitos dias, você tem medo de você. Medo de você. Deus não expõe ninguém. Não estou dizendo que você tem pecado, senão tinha que começar os meus. Não sirva um Deus que expõe os outros. Você tem medo de você, porque você sabe que foi com mão forte que o Senhor te guardou, te protegeu, te escondeu, afastou pessoas e te deu força para vestir essa indumentária aí, esse terno e essa gravata, e tentar como eu servi-lo. Então você tem medo de recuar, medo do velho homem, enfim. Você tem a personalidade extremamente forte, definida. 2 mais 2 é 4. Isto é um milagre. Hoje é uma noite bem especial. O Senhor conhece o teu desejo de ser usado por Ele. O Senhor conhece o teu desejo de ser bem mais útil do que é hoje. E Ele sabe deste seu conflito interno. E Deus está te dando vitória neste conflito interno. O Senhor vai te dar segurança. A astúcia do mal tenta te constranger e tenta te fazer olhar no espelho e não sentir-se apto, deformar situações, mas a mão de Deus está estendida a teu favor esta noite. Uma grande obra vai ser feita e o nome do Senhor vai ser louvado na tua história. Com um grande movimento do céu, o Senhor vai fazer com que até a sua parentela toda seja alcançada através de um projeto na tua história, e será glorificado o nome dele no negócio. Uma forte claridade chega na região do seu peito e vai lá o músculo do coração. E Deus me disse que é o teu cardiologista hoje. E que as possibilidades de canseira que têm ficado acentuadas, e em algum momento parece que dá uma dor nas costas, Deus está te curando. Ele está tocando no teu coração esta noite, devolvendo bombeamento normal, fazendo a válvula mitral, canta e dá graça, fazendo a válvula do teu coração funcionar de forma correta. Os batimentos voltarão ao normal e o nome do nosso Deus será louvado na tua história. Mas para concluir, Paulo disse para Timóteo: venha o que vier, seja quem quer que seja, a palavra de Deus não ficará presa. Também ele queria dizer que aquilo que ele tinha feito pelo Senhor, ele tinha certeza que viriam os frutos. Vieram ou não vieram? Estamos nós aqui como exemplo. Aí ele queria dizer: veja aqui o meu exemplo, continue. Só mais 5 minutos, tá, pastor? Minha avó materna, num momento ela alugou um salão que tinha em cima de uma casa que era de um dos meus tios, para uma igreja. Hoje essa congregação é enorme, é no Parque Boa Esperança, em São Paulo, região de São Mateus. Na época, faz alguns anos, vinham lá para orar de manhã, no máximo 5, 6 irmãs. Minha avó não ia, porque ela cuidava da minha prima, que ela criou uma prima minha, que é um milagre de Deus, e que tem o nome da minha mãe. Meu tio homenageou minha mãe, colocando o nome naquela menina, o mesmo nome. Mas num dia minha avó foi ao círculo de oração, e o Senhor usou uma irmã lá
e disse assim: irmã Maria, infelizmente os teus olhos não verão, mas o Senhor manda te dizer que o sofrimento que a senhora tem passado com os seus filhos, que alguns se afastaram e davam algum trabalho, Ele vai recompensar nos seus netos. Tem que ter comunhão com Deus, né? E a irmã mal sabia ler e escrever. Eu falo de uma periferia terrível na época. Nem luz e água encanada tinha. Era com poço, bomba. E a luz acho que era programada, o horário que ligava, eu nem lembro. Aquilo marcou, porque eu já tinha 10 anos em média, e minha mãe de vez em quando comentava. Realmente, minha avó, materna, paterna menos ainda, ela não teve o prazer de ver o que o Senhor fez na história da minha vida, na história de vida de alguns primos e primas. Paulo queria dizer que a palavra de Deus não estava presa, porque ela está enxergando lá o porvir, e usando as coisas que ainda não são como se já fossem. Eu não estou profetizando morte para ninguém aqui de jeito nenhum. Aliás, o morrer para o crente é lucro, mas eu não estou profetizando morte aqui. Mas o que eu quero dizer é que esta palavra não está presa, e qualquer que tenha sido a promessa de Deus para você, irmã, para você, irmão, para nós, os nossos olhos carnais terrenos podem não contemplar, mas a palavra de Deus livre cumprirá o que Ele tem dito, a meu favor, a favor da descendência, a palavra de Deus. Paulo queria dizer isso também, sobre o longuíssimo prazo de uma promessa, porque Deus me fala de manhã, eu quero que Ele cumpra de tarde. Se Ele não cumprir até a noite, eu saio blasfemando, murmurando, questionando, colocando o vaso em condição constrangedora, fazendo postagens e tudo mais. Mas Deus não está limitado ao nosso tempo, Cronos. Deus está limitado ao Kairos, ao infinito. A palavra de Deus não está presa, e o que Ele prometeu na tua vida também é o que vai cumprir. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado, pastora.